Estamos de volta com a terceira palestra de hoje, do segundo dia do nosso Congresso Mile de Home, hoje à tarde. E aí é uma palestra importante atrás da outra, muita informação, e espero que todos estejam gostando, porque eu estou aqui só anotando, porque é muita informação privilegiada, que com certeza você só está vendo aqui no nosso Congresso Mile de Home. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores que estão aqui em volta, né, da gente, são todos grandes parceiros, a partir de agora, grandes parceiros, estão aqui conosco, graças a eles que nós estamos aqui fazendo esse congresso hoje, e graças também à sua presença, à sua inscrição, e muito obrigado também ao IPF pela parceria e à Companhia Eventos por ter feito esse belíssimo layout do nosso congresso virtual, do qual você precisa acessar para entrar aqui, e também um convite para vocês, assim que acabar as palestras, visite os estandes dos nossos patrocinadores, veja lá, clica lá, assiste o vídeo, fale com eles, tá ok? Obrigado. Eu vou chamar aqui, então, o João Marcelo, da Sustentec, está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo. Como é que está, Marcelo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, todo mundo. Estou muito bem, graças a Deus. Estou me divertindo aqui e aprendendo muito com meus colegas aqui. São dois. Madeira. Aí eu pergunto assim, o pessoal te chama mais de João ou mais de Marcelo? Depende, acho que eles chamam mais de João. João é mais... Eu sinto uma informalidade maior, uma intimidade maior no João, eu gosto mais. Mas João Marcelo também é comum. Eu atendo por João, por Marcelo, por João Marcelo. João Marcelo é quando a mãe fala, João Marcelo! Aí nossa, cansei de escutar João Marcelo quando era criança. Seja muito bem-vindo. Brincadeiras à parte, eu vou te apresentar aqui, vou ler seu currículo aqui para apresentar o João Marcelo Gomes Pinto, engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre em Engenharia de Recursos Naturais pelo Instituto de Tecnologia da Universidade de Karlsruhe. Como é que chama isso? Karlsruhe. Karlsruhe, é isso aí, Karlsruhe. Na Alemanha. Pós-graduação em Gerenciamento de Riscos Ambientais pela Universidade das Nações Unidas, no Tóquio, no Japão, especializado em Ciências Holísticas e Ecologia Profunda da Schumacher College, na Inglaterra. Fundador da Sustentec, consultoria para o desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis e saudáveis, com mais de 500 projetos na América do Sul. 15 anos de experiência no desenvolvimento de empresas do setor de sustentabilidade. Resumindo, esse homem não é fraco, não, e o título da palestra dele é muito bom. Construções saudáveis, uma nova perspectiva. O tempo é seu, a palestra é sua, João Marcelo. Obrigado, Paulo. Em primeiro lugar, eu fiquei assim, super interessado na palestra do Humberto, as fotos e as construções em madeira que ele mostrou me deram muito ânimo assim, para a minha palestra. Eu vou falar sobre construções saudáveis, eu vou trazer mais aqui tendências de mercado de construção, né? O que está acontecendo aí no mundo e chegando no Brasil em termos de tendência e demandas com relação à sustentabilidade. E agora, um novo tema que surge nesses últimos 2 anos, e acelerado ainda depois dessa pandemia e dessa mudança toda que a gente vem vivendo, né, no jeito de morar, no jeito de trabalhar, que é a saudabilidade nas construções, né, a construção saudável, que eu diria que é uma complementação muito bacana da sustentabilidade na construção. Então, minha ideia é trazer um pouco aqui de tendência de mercado, mostrar para vocês o que está se falando por aí sobre o tema, e aí, junto com todos os especialistas de madeira que estão aí no Congresso, a gente poder refletir como que a madeira se encaixa em tudo isso, né? Humberto falou muito bem, né? A gente tem que dar cara a tapa um pouco aí e puxar um pouco, falar sobre a sustentabilidade da madeira, né? E eu, como especialista em sustentabilidade, eu sou um fã da madeira. Realmente, eu acho que o Humberto passou por todas as características que trazem sustentabilidade à madeira na construção. Eu sou um grande fã disso e quero que minha palestra contribua aí para os especialistas em madeira, né? Não é o meu caso é sustentabilidade como um todo, mas que os especialistas todos em madeira que estão acompanhando e os profissionais trabalhando com madeira possam
com essa palestra e cada vez mais estudar sobre sustentabilidade e saudabilidade na construção, entender como colocar esse produto melhor no mercado, né? Como que a gente pode apresentar isso para os incorporadores, para quem está construindo e busca construções sustentáveis ou construções saudáveis. Tá? Vou passar rapidamente, então, a Sustentec, um pouco a nossa empresa aqui. A gente trabalhou em mais de 520 projetos aí nos últimos 15 anos, em sustentabilidade, esse é o nosso foco, né, em todas as tipologias possíveis, desde grandes obras aí, nível de cidades, parques, estádios de futebol, até níveis micro, como lojas, casas, coisas menores, né, passando por tudo que tiver no meio do caminho, a gente já trabalhou sustentabilidade. Nosso campo de atuação, a gente fala muito em desempenho operacional, né, pensar muito no desempenho do consumo de água e energia, principalmente, das edificações. Conforto e saúde, né, afinal de contas, as edificações são feitas para as pessoas, e a gente tem que pensar no conforto e na saúde dessas pessoas quando está projetando, depois quando está construindo. O desempenho ambiental das obras também, né, geração de resíduos, poluição, por aí vai. E também sobre certificações, que são sistemas que acabam ajudando a puxar requisitos de sustentabilidade nas obras de maneira geral. Tá? Esses são nossos principais campos de atuação. E aí, só para a gente ter uma ideia da tipologia e dos projetos que a gente vem trabalhando, então, como eu falei, desde projetos de bairros, aí, um bairro em Pelotas, do Jaime Lerner, Comitê Olímpico Internacional, fizemos toda a sustentabilidade do Parque Olímpico nas Olimpíadas do Rio, a sede do Mercado Livre aqui em São Paulo, um foco enorme em otimização energética e de resíduos, né? A gente tem lá o maior telhado de fotovoltaica da iniciativa privada do Brasil. A gente tem um trabalho muito forte também em cidades como Fernando de Noronha, estamos fazendo todo o programa Noronha Carbono Zero, pensando em toda a economia circular na cidade. Eventos também, como o evento do Bradesco, um grande evento. Em Belterra, como é a cidade na Amazônia, e aí também entra muita construção em madeira lá, tem um projeto muito bacana de fazer a primeira cidade florestal sustentável. É um projeto que mistura muito grandes ícones aí da arquitetura com construção sustentável, né, por uma cidade inteira no meio da floresta, bastante interessante. Por aí vai, aí uma série de projetos pelo Brasil, projetos também mais tradicionais, estruturas mais tradicionais, né, digamos assim, que a gente implementou sustentabilidade de alguma maneira, em que a gente viu até pouca madeira, né, numa primeira onda aí de sustentabilidade, até o pessoal entender ou começar a entender o valor da madeira em relação à sustentabilidade, agora em relação à saúde e bem-estar. E aí, grandes nomes, grandes empresas e grandes construções em que a gente atuou trazendo sustentabilidade para firmas também, para indústrias, centros de pesquisa e desenvolvimento, em que muitos deles também usam muita tecnologia de maneira piloto para entender a aplicabilidade. Graças a Deus, fazendo fábrica de vacinas da Fiocruz, que vai ser a maior da América Latina, para dar vazão a muita vacina aí no futuro. E por aí vai. Assim, isso tudo para mostrar para vocês assim, o nosso trabalho há 15 anos, sustentabilidade. E agora, a gente está trazendo esse conceito, né, que é a construção saudável. Né? Além da construção sustentável, a gente tem a construção saudável. E aí eu trouxe duas ilustrações aqui, né? Uma do planeta. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está pensando um pouco mais no planeta, em como a gente está impactando o nosso planeta. A construção tem um impacto enorme no que a gente está vivendo hoje no planeta, em consumo de energia, consumo de água, geração de resíduos e por aí vai. É uma construção que a gente faz hoje para durar 40, 50, 60 anos, né? Então, nossa responsabilidade como engenheiros, arquitetos, é realmente muito grande. E embaixo sobre pessoas também, né? Quando a gente pensa em saudabilidade na construção civil, que é esse tema novo, mais recente, que você vai lá fora
Estados Unidos, Europa, está todo mundo falando sobre o que é uma construção saudável. A gente está focando mais no curto prazo nas pessoas que vão habitar lá dentro, né? Então, essa foto ilustra um pouco isso, a gente tentar trazer um pouco da natureza com conforto para dentro dos lugares em que a gente vive, em que a gente mora, em que a gente trabalha. E, por coincidência ou não, né, com todo o evento do Covid, a gente começa a ver e dar mais importância ainda com relação aos lugares em que a gente trabalha e ver uma responsabilidade maior aí dos arquitetos e engenheiros que impactam diretamente na nossa saúde. Eu vou falar um pouquinho disso hoje, eu vou me aprofundar com relação a isso, tá? Eu queria colocar um videozinho aqui, tem 2 minutos, um videozinho que chama, a gente fala que a nossa geração é a geração indoor, né, que a gente vive mais de 90% do tempo dentro de algum lugar. O vídeo está em inglês, tem legenda em inglês também, mas eu acho que vale a pena para a gente poder entender o contexto de tudo isso. Vocês estão escutando? Não, ele não está chegando o áudio, não rodou também. Ele não rodou ainda? Não, ainda não. Ah, só um minuto. Ah, você descompartilhou, você cancelou essa parte. Eu vou compartilhar agora a tela como um todo. Eu tinha compartilhado só o trabalho. Aí, pode soltar o vídeo agora, por no começo. O som tá bom, Paulo? Não, ainda não rodou. Tá sem som. Pode comentar em cima. Só um minuto que eu vou colocar o som aqui para a gente poder ver. Só voltar e dar o play de novo. Ah, tá. Aí tá ok. É só aqui no vídeo. Eu acho que o som, eu não estou compartilhando o som aqui. Mas fica tranquilo. Tá, mas tá rodando o vídeo. Tá tranquilo. Está falando que a gente é uma geração que fica mais de 90% do tempo dentro de casa, né? E aí mostra um pouquinho da história, como tudo isso começou. A gente cada vez mais ficando dentro de casa, com iluminação artificial, se protegendo cada vez mais, né? A gente respirando, transpirando, tudo dentro de casa. E a gente acabou se fechando muito, né, dentro de casa. E a gente deixou de permitir essa troca com a natureza e com a parte externa. Então, o ar começou a ficar ruim dentro de casa, a gente tenta combater isso com muito químico dentro de casa e substituir a natureza com vários elementos artificiais. E aí, diversos sintomas que a gente acaba sentindo sem perceber muito, né, que é por a gente estar dentro de casa em ambientes não saudáveis. Começou a ficar doente, né? E a gente começa a substituir com alguns elementos muito artificiais. Os cientistas descobriram que o ar dentro das nossas casas são, em média, 5 vezes mais poluídos que o ar externo. A gente acha que está protegido, mas dependendo de como é construído, a gente está sendo pior, né? Milhões de casas não são saudáveis para morar. Umidade, né, um assunto que o Humberto falou bastante, trazendo problemas de mofo, asma, alergias e outros problemas devido à má qualidade do ar. E agora ela fala aqui, agora como a história termina, tá com a gente, né? Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai integrar mais o nosso lar, nosso escritório,
com a saúde, com o ar externo, com a natureza, com a iluminação natural que a gente precisa para o nosso círculo circadiano. A gente é elemento da natureza, né? Então, é uma provocação de como a gente tem responsabilidade sobre tudo isso, né? Muito bom esse vídeo, já com certeza você vai ter que colocar depois aqui o link que as pessoas vão querer saber desse vídeo, muito bom. Eu vou colocar o link, vai estar na apresentação e eu compartilho o link também direto com vocês. E aqui um pouco, aqui, resumindo isso, né, a gente quando vai no médico com algum problema, o médico normalmente ele pergunta como você se alimenta, se você faz academia, faz exercício físico, como está sua mente, né, um psicólogo, e a gente tem profissionais para isso. Tem o terapeuta, tem o personal trainer, tem o nutricionista. E uma das coisas que o médico pouco pergunta aqui, lá fora, muito mais, e o pessoal está começando a entender, aonde você mora, né? Aonde você trabalha, como é o seu ambiente, como é a sua casa, tem janela, não tem janela, quais são os materiais, tem químico, não tem químico, iluminação natural, ventilação. Então, é esse tipo de pergunta que a gente começa a ter, tem inúmeros estudos relacionados, eu posso compartilhar também com vocês, milhares de estudos relacionando doenças a má condições de moradia e lugar que você trabalha. E má condições de moradia não é aquilo que a gente pensa que é um lugar com poucas condições econômicas, não. A gente está falando em moradias de alto luxo também, de alto padrão, em que o ambiente construído é terrível para a saúde, e grande parte dos problemas que a gente tem hoje estão relacionados ao ambiente em que a gente mora. Então, de novo, existem profissionais que podem te dar uma qualidade de vida melhor, que são os engenheiros e os arquitetos. E para isso, a gente precisa ter conhecimento, o que a gente está especificando, o que a gente está projetando e como a gente está construindo, né? Que para trazer um pouco mais também, né? Casa Vogue, já há 2 anos trazendo na capa Sua Casa, Seu Templo, né? Antes de falar de Covid, mostrando o valor que tem o ambiente construído. Aqui eu participei também há 1 ano atrás, Casa Vogue Experience, trazendo o tema de saúde versus, também antes da pandemia, antes de corona, porque não é só a qualidade do ar e alergias e vírus, né? A gente tem muitas outras doenças, estamos falando de câncer, estamos falando de obesidade, estamos falando de irritabilidade, estamos falando de doenças, bebês que são muito sensíveis, né? De doenças várias que são impactadas pelo ambiente em que a gente vive, que a gente pouco percebe isso hoje, né? Isso vale para a sua casa, vale para a sua empresa também, né? Então, o ambiente físico na empresa é responsável pela sua produtividade, pela sua qualidade do ambiente de trabalho, pelo estresse dos colaboradores, pelo crescimento, né? Pelo faturamento da empresa, saúde dos colaboradores da empresa, felicidade e qualidade de vida, bem-estar dos colaboradores e das pessoas e do mundo, né? É uma sorte, né? A gente tem a pandemia, todos os problemas que vem causando, mas algumas reflexões a gente está tendo que fazer com ela. Uma delas é essa, né? O ambiente em que a gente trabalha e como é que a gente pode fazer isso melhor em casa ou quando voltar ao trabalho físico, como é que vai ser esse novo lugar, né? A gente tem várias empresas repensando isso, grandes empresas. Você pegar a XP, por exemplo, é um caso. Uma das maiores bancos de investimentos saiu de um prédio gigantesco perto da região da Faria Lima aqui e está se mudando para o interior de São Paulo, está se mudando para um projeto novo numa área ali perto de São Roque, uma área toda com mata, um projeto maravilhoso, todo térreo, em conexão com a natureza, com muita madeira, estrutura toda de madeira, um projeto que ainda está incipiente, está em projeto conceitual, mas eu já posso adiantar, estrutura em madeira. Então pensa, um ícone, né, de mercado financeiro, cara de Avenida Paulista, Berrini e Faria Lima, repensando o jeito que eles querem ver os colaboradores trabalhando para trazer mais qualidade de vida e saúde para eles e levando para um campus no interior de São Paulo, no meio da natureza, oferecendo saúde e bem-estar, né? Então, é um momento
de se repensar tudo isso mesmo. A construção saudável, ela aumenta a saúde, trazendo renovação de ar, né, ela reduz 41%, aí são vários estudos, né, que a gente compilou aqui a fonte é o USGBC, trazendo 41% em reduções de sintomas de doenças respiratórias, uso de filtros eficientes, controle de umidade, é um tema importante também quando se trata de madeira. Se a gente tem um bom controle de umidade, reduz em 44% qualquer sintoma de doença respiratória, né? A construção saudável aumenta o bem-estar e o conforto, e aqui também alguns números, algumas fontes de melhoras no Brasil e no exterior, né? Melhoras nas provas, nas escolas, pacientes deixando o hospital mais cedo, aumento de produtividade em escritório, comércio aumentando venda também, porque a pessoa fica mais confortável. Às vezes a gente não sabe porque a gente está irritado dentro de algum lugar e quer sair rápido, né? De um shopping center, de uma loja. E muitas vezes, ou quase sempre, é por causa do ambiente construído, né? Um ambiente que traz conforto, ele vai deixar a gente lá por mais tempo, a pessoa vai querer comprar mais, etc. Então, tem toda uma série de requisitos que parecem ser subjetivos da construção, mas que a gente, no nosso trabalho aqui, eu vou mostrar mais para frente, com uma série de instrumentos, a gente vem transformando em elementos quantitativos, trazendo muita subjetividade através de medição com relação a esses indicadores de conforto e saúde do ambiente construído, né? E outro aspecto bem interessante, quando a gente fala em sustentabilidade e saúde e bem-estar na construção, é que, ó, nesse gráfico, você tem lá aquele amarelinho, 2,2%, é o custo de manutenção e operação de uma edificação, né? E a gente, quando fala em sustentabilidade, a gente foca muito nesses 2,2%, que é reduzir custo de energia, consumo de energia e consumo de água quando o prédio está em operação. E tem 85% do custo de uma edificação, de uma empresa na edificação, que é o custo de salários, o custo da folha de pagamento das pessoas que estão lá, né? E a gente tendo um ambiente não saudável, a pessoa faltar, a pessoa produzir menos, a pessoa ficar doente, absenteísmo, traz um impacto em custo muito maior do que qualquer indicador em relação ao consumo de energia, ao consumo de água daquele prédio, né? Então, se preocupar com as pessoas, além da questão humana, né, se preocupar com as pessoas que estão lá, tem uma questão financeira muito grande que as empresas estão começando a entender, né? E a gente aqui traz com a engenharia soluções, eu vou mostrar algumas, para que a gente tenha qualidade dentro dos ambientes construídos. Aqui também alguns indicadores de aumento de produtividade no ambiente de trabalho, com controle individual de temperatura, por exemplo, aumenta a produtividade em 3,3%, o sistema de iluminação eficiente aumentando em 6,7%. Então, como eu disse, embora não devamos abandonar nosso objetivo de criar empreendimentos com maior eficiência energética, também precisamos continuar a aumentar nossa ênfase na promoção de saúde e bem-estar dos ocupantes desses edifícios. O bem-estar certamente beneficia os funcionários que passam tantas horas em vigília nos ambientes corporativos, e essas soluções e estratégias também podem e devem ser aplicadas aos ambientes residenciais, onde passamos grande parte do nosso tempo com a nossa família. Aqui, para vocês terem uma ideia, o que é esse mercado de construção saudável, né? Esse número é lá de fora, o LEED, eu acho que o pessoal deve estar mais acostumado, é o principal selo de edificações sustentáveis que tem no mercado mundial. E o WELL, ele é o principal selo que tem no mercado de construções saudáveis. É um selo que lá fora está crescendo muito, né? Que tem uma série de requisitos por trás, eu vou mostrar alguns, para caracterizar uma construção saudável, né? E as empresas têm buscado esse selo. Né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, da XP, que está indo para o interior, ela vai certificar com o selo WELL. E aqui, nesse gráfico, a gente compara, desde que foram lançados no mercado esses dois selos de construção, como é que foi o crescimento, né? Em verde é o LEED, em quantos pés quadrados foram certificados com o selo LEED, desde sendo zero o marco do lançamento, e o selo WELL, quando a gente traz para a mesma data de lançamento do LEED, como ele tem uma evolução até mais rápida
em número de pés quadrados construídos, com essa preocupação da construção saudável, tá? O selo LEED, obviamente, foi lançado muito lá atrás, 2003, 2004. O selo WELL foi lançado agora, 2017, no mundo, né? No Brasil está chegando. Então, essa é uma tendência que mostra que essa preocupação em saúde e bem-estar nas edificações veio para ficar. Vai ser uma grande demanda para todo mundo, né? E é legal o pessoal da madeira se conectar a isso. Em termos de mercado, né, um pouquinho de... As construções saudáveis, elas são uma fusão entre o mercado da construção civil e o mercado da saúde e bem-estar, que é um mercado gigantesco, é um mercado aí de $1 trilhão quando a gente pensa em saúde e bem-estar, né? Turismo de bem-estar, beleza, fitness, alimentação saudável, a medicina saudável, spas e por aí vai, né? Então as pessoas se preocupam tanto com esse tipo de coisa, a pessoa começa a se preocupar também, pô, eu quero começar a comer mais saudável, quero começar a ter uma atividade física mais saudável. Eu não estou preocupando se a minha casa é saudável, o lugar que eu fico 90% do meu tempo está saudável, me trazendo saúde ou não. Né? Então, é uma preocupação que as pessoas e o mercado começa a ter lá fora e no Brasil também. Né? Então, aqui alguns números que a gente mede isso. 35% dos brasileiros consomem produtos saudáveis, né? 1,3 bilhões de usuários, 500 milhões, dos 1 bilhão e 300, 500 milhões estão interessados em saúde e bem-estar, né? E 36 milhões no Brasil. 30% ao ano é o aumento de consumo de alimentos orgânicos, setor de business aumentando 40% ao ano, né? Aqui trazendo para a construção, para as edificações, a gente tem a mesma preferência ou demanda dos consumidores finais, né? Da pessoa que vai escolher o lugar onde ela vai morar, por exemplo, ou o lugar onde ela vai trabalhar. Né? Tem algumas pesquisas já sendo desenvolvidas aí, eu trago alguns números. Primeiro, que 82% das pessoas dariam preferência por comprar ou alugar um imóvel com certificação de saúde e bem-estar, de salubridade, né? 72% das pessoas estão dispostas a pagar para ter sua residência certificada, né? 30% dos domicílios são considerados enfermos no Brasil, no mundo. Essa é uma pesquisa da OMS. E 70% dos espaços empresariais são considerados enfermos, né? Então, se a gente pega até grandes empreendimentos, essas torres corporativas, toda envidraçada, que você não consegue abrir o vidro e não tem uma renovação de ar adequada, eles são prédios lindos, maravilhosos, mas são prédios doentes, na maioria dos casos, né? Isso impacta na saúde das pessoas e está todo mundo revendo esse tipo de coisa hoje. Então, para resolver essa questão, né, então tá bom, o que é a construção saudável, né? Tem um monte de critérios e elementos que definem uma construção saudável em todas as disciplinas de projeto, né? Desde da arquitetura, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de ar-condicionado, materiais, localização do empreendimento. Então, tem uma série de requisitos que impactam na saúde e bem-estar das pessoas. A minha palestra de hoje, eu não vou conseguir abordá-los, porque assim, isso é um curso de 6 meses de aula, são diversos, assim, são coisas que a gente nem imagina, que eu vou pincelar alguns, mas como é que a gente resolve essa questão mais rápida, né, da gente saber o que é uma construção saudável? Através dessas certificações, elas compilam todos esses elementos e estratégias, né, por área temática de saúde e bem-estar, assim como a certificação de sustentabilidade, mas elas olham para as soluções e os critérios focados em saúde e bem-estar dos ocupantes, do usuário final. Né? Então, as certificações elas servem para isso, para quem está construindo, quem está projetando, saber que aquele prédio que ele vai construir, projetar, ou que ele vai morar como consumidor, ele é um prédio saudável, né? Ele é auditado por uma terceira parte, tem alguns órgãos que auditam, né, o que é uma construção saudável, assim como na sustentabilidade também, e aí você tem essa segurança que você está indo para uma construção saudável. Ou seja, a demanda por elementos e soluções que tragam saúde e bem-estar tende a crescer, né? Eu acho que quem acompanhou
o mercado de sustentabilidade, né? O primeiro prédio sustentável certificado no Brasil, lá em 2007, foi uma agência da Granja Viana, aqui na agência do Banco Real, o antigo Banco Real na Granja Viana. Quando ele foi certificado, o pessoal não entendia muito bem, né, o que é uma construção sustentável, e tinha muito pouco material disponível no mercado para atender essas certificações, né? Eu lembro que não tinha tinta à base de água, por exemplo, que hoje todo mundo desenvolveu, Sherwin Williams, Suvinil e etc. Hoje é normal você comprar uma tinta à base de água. Na época não tinha, né? Teve que passar cal lá na agência da Granja Viana. Aquela história de válvula de duplo uso, né? 6 litros e 3 litros, duplo acionamento, não tinha. Então, a Deca, né, todos os grandes fornecedores tiveram que desenvolver linhas para atender o mercado da construção sustentável. As madeiras, você não conseguia madeira certificada com selo FSC, ou nem com DOF, né, para comprovar a origem florestal, manejo sustentável. A construção sustentável acabou demandando que toda a cadeia se adaptassem e desenvolvesse produtos que atendessem aquilo, né? E o que eu vejo que está acontecendo hoje lá fora e vai começar a acontecer no Brasil é o mesmo movimento para a cadeia de produtos da construção saudável, né? Eu diria que é uma sustentabilidade 2.0 que está vindo aí, com uma série de outros requisitos complementares à sustentabilidade, né? E aí, só para dar exemplo dessa complementariedade, a gente pensar na sustentabilidade, ela vai olhar, por exemplo, na questão de iluminação. Ela vai olhar muito para consumo da energia que é gasta numa lâmpada. Na saúde e bem-estar, a gente vai olhar muito para a qualidade dessa iluminação, né? Como é que é a temperatura de cor dessa iluminação? Se ela representa bem a iluminação natural do sol, quanto que ela representa isso, quanto que ela é artificial, quanto que ela faz mal para a saúde. Então, na sustentabilidade, a gente olha muito para a quantidade, né, economia de recursos, e na saudabilidade a gente olha muito para a qualidade. A mesma coisa para a água. Na construção sustentável, a gente olha muito para consumo de água, equipamento economizador, sistema economizador, reuso de água e por aí vai. Na construção saudável, a gente vai olhar para a qualidade da água, né? Filtros, aquela qualidade que está chegando, a água que está chegando da rua, depois que ela passa pela nossa caixa d'água, como é que elimina o cloro que está naquela água, o flúor que está naquela água? Uma torneira cromada, por exemplo, não é legal, cromo é um metal pesado, ele vai soltar metal pesado naquela água que a gente está usando, né? Então, na saúde e bem-estar, a gente vai olhar muito para a qualidade das coisas e menos para a quantidade, tá? Então, aqui um pouco falando para essa certificação, né, que ela sinaliza para os funcionários, residentes, investidores. Os investidores hoje estão buscando muita resposta, né, para atender a critérios de ESG, né? Hoje os critérios de ESG, todo investimento está olhando para ESG, eles precisam de certificações que possam balizar e atestar para eles que aquilo que eles estão investindo, seja um ativo imobiliário ou qualquer outra coisa, ele atende a critérios sociais, sustentabilidade, saúde e bem-estar, né? Então a certificação atende isso. Ela integra as melhores estratégias que a ciência tem a oferecer para otimizar a saúde em um edifício ou em uma comunidade, garante que a empresa esteja liderando o setor na próxima fronteira da sustentabilidade e melhora, obviamente, a saúde dos seus funcionários, visitantes e residentes, bem como da comunidade circundante. E aqui um pouco das estratégias e como elas impactam, né? Então, são estratégias de saúde e bem-estar que impactam na saúde da comunidade, né? Das pessoas que vivem lá. Essas estratégias têm por objetivo aumentar a atividade física também das pessoas, né? Pensar em promover, por exemplo, o uso da escada dentro da edificação, né? A gente está muito elevador, e esquece que a escada, às vezes, é uma solução estratégica, né? Então, tem uma certificação, por exemplo, que ela fala que a gente, preferencialmente, deve colocar as escadas no lobby de entrada antes do elevador e sinalizar muito bem que ele tem escada, para incentivar que as pessoas tenham oportunidade de usar a escada ao invés de usar o elevador. É um exemplo porque senão fica aquela escada escondidinha lá no fundo da construção,
né? E aí tem escadas de madeira maravilhosas que a gente pode fazer. Então, assim, a gente precisa começar a promover de um jeito diferente as estratégias construtivas quando a gente vai pensar em saúde e bem-estar, né? E terceiro, aí são estratégias que apoiam também equidade social para populações vulneráveis, pensa em acessibilidade, crianças, idosos e por aí vai. São estratégias que instigam sentimentos de bem-estar, relaxamento, segurança e conexão com a natureza, né? Então, a gente pensar muito na questão se a gente tem acesso a vistas externas, a gente não está num ambiente enclausurado, isso causa muitos problemas mentais de depressão, a gente passar num cubículo trabalhando sem uma vista a uma janela, por exemplo, né? A própria madeira, eu sou apaixonado por madeira também, porque traz essa conexão com a natureza para dentro do lugar que a gente está vivendo, né? A gente, aquele ambiente de concreto interno, afasta a gente desse lugar, e mentalmente isso tem um impacto muito grande. Tem alguns estudos também bem interessantes, que depois eu vou disponibilizar, que mostra, eles colocaram eletrodos, né, no cérebro das pessoas e mostra a atividade cerebral quando você está olhando para ambientes de concreto, sem acesso à natureza, e quando você está no mesmo lugar, só que olhando para um ambiente com estruturas que remontam à natureza, né, estruturas de madeira, é um caso delas, né? E mostra a atividade cerebral trabalhando completamente diferente, né? Imagina 90% do tempo o seu cérebro trabalhando assim, uma hora ele vai te levar para um caminho de saúde mental ou para um caminho de dano mental, né? Depressão e por aí vai. Então, é uma preocupação muito grande também da construção nesse aspecto. Acesso a alimentos saudáveis também é uma questão de construção, que a gente, vamos pensar em colocar estratégias em que tem uma maquinazinha de vender alimentos que venda alimentos saudáveis dentro de uma construção, né, de uma empresa e por aí vai. E promove também estratégias que promovam segurança dos ocupantes, protejam, por exemplo, as pessoas que querem chegar de bicicleta, pedestres que estão chegando ali do tráfego de veículos, segurança nas escadas e por aí vai. Então aqui eu vou trazer para vocês rapidamente as 3 principais certificações que estão no mercado brasileiro. Alguns empreendimentos já estão sendo certificados. Como eu disse, é uma onda aí que deve superar e além das certificações de sustentabilidade, né? A primeira é a certificação Fitwel, uma certificação que foi, todas elas vêm de muita base científica por trás, muitas clínicas, centros de pesquisa de medicina, são centros de pesquisa de medicina que se juntaram com centros de pesquisas de construção para desenvolver esses referenciais, né? Então, se pegar o Fitwel, ele foi incentivado pelo Centro de Pesquisas de Saúde e Centro de Pesquisa de Construção do governo americano. Todo prédio público americano ele tem que ser certificado Fitwel hoje já, né? Ele tem 3 classificações, né? 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Ele avalia parâmetros aí de localização, acessibilidade, espaços ao ar livre, entradas e pisos, escadas, ambientes internos, né, iluminação natural, ventilação natural, espaços de trabalhos e moradias, espaços compartilhados, abastecimento de água na qualidade da água, espaços para alimentação, máquinas para venda ou bares e planos de emergência também, né? Como é que numa crise, por exemplo, pandêmica que nessa que a gente está vivendo, a gente pode ter um plano de emergência aí, de entrar mais ventilação e por aí vai. Essa certificação Fitwel que a gente vê muito nos prédios americanos. O Brasil, existe uma tendência também de aplicar algo parecido em nível governamental. Hoje a gente tem na sustentabilidade que todo prédio público federal ele tem que ser certificado com o selo do Procel Edifica, né, etiquetagem Procel Edifica, e já tem conversas aí para o governo adaptar algum selo de saúde e bem-estar para as edificações públicas, né. O outro selo, o segundo grande selo que tem aí é o selo HBC no Brasil, que ele também tem a necessidade, tem 3 níveis de certificação e avalia parâmetros nessas 11 áreas aqui que estão do lado esquerdo, né? Primeiro, qualidade dos materiais, e aí entra aqui a questão de madeira muito forte, né? Mas como é a qualidade dos materiais que estão sendo implementados, a qualidade do ar interno, a gente faz muitas medições da qualidade do ar interno, tem muito equipamento para medir isso,
durante a obra e depois, quando o ambiente está construído, né? Então, composto orgânico volátil, aqui acho que tem uma preocupação também, Humberto trouxe muito a questão de preservação da madeira, então, essa conservação da madeira, como é que ela é feita, né? Como é que são os químicos que estão lá? Tem, nessas certificações de saúde e bem-estar, tem limites de compostos orgânico volátil, compostos semivoláteis, que normalmente saem de conservantes de madeira, né? Então tem limites para serem utilizados nessas normas, depois que é bacana a gente ficar atento. Aí tem qualidade da água, iluminação natural e artificial, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, luminárias e lâmpadas que elas imitam o ciclo do sol, o ciclo circadiano, né? Então, de manhã ela começa com uma temperatura e com uma intensidade, com uma coloração e vai mudando ao longo do dia, né? Para o nosso organismo estar conectado mais com essa luz solar que a gente tem perdido por estar em ambiente interno há muito tempo, né? Qualidade acústica também é uma questão que traz muitas questões de problemas de saúde. Às vezes a gente nem percebe, né? Aquela geladeira, aquele som do motor da geladeira, aquele som do ar-condicionado, ou a falta de isolamento acústico entre os cômodos. A gente começa a ter muito problema de irritabilidade, por aí vai. Então, vocês vão ver que aqui, nessas certificações de saúde e bem-estar, entra muito da norma 15575, né, a norma de desempenho, quando a gente pensa em iluminação natural, conforto térmico e conforto acústico, principalmente, né, que são 3 elementos importantes da norma de desempenho, que tem uma lupa muito grande aqui nas certificações de saúde e bem-estar. Projeto elétrico, então, projeto elétrico tem coisas nessas normas, nessas certificações, que falam que, por exemplo, evitar passar a fiação elétrica atrás da sua cama, porque a onda eletromagnética pode causar, com o tempo, uma série de transtornos físicos e para a saúde, que a gente pode evitar fazendo com que a fiação chegue nas cabeceiras da cama pela lateral, por exemplo, né? Não tem nenhum custo adicional de fazer isso, é só pensar o projeto de uma maneira diferente. O projeto hidráulico também, tentar evitar, por exemplo, passar tubulação de água atrás na parede da sua cama, né? O vizinho de cima da descarga, o vizinho de baixo você acorda, né? Então, a questão de sono profundo é uma preocupação grande também nessas certificações, da gente ter condições de sono, de poder chegar nos níveis mais profundos do nosso sono, que é quando a gente produz mais melatonina e se recupera, e produz uma série de hormônios que são importantes para a nossa saúde. Se a gente ficar naquele sono superficial, né, um barulhinho que entra, ou uma iluminaçãozinha lá que entra pela sua janela, então é importante ter um blackout total à noite. Tem uma série de requisitos. O projeto arquitetônico, nem vamos falar, né, o que isso influencia na saúde das pessoas. O paisagismo também, da gente trazer mais natureza para dentro dos ambientes. Áreas comuns, né, a gente tentar privilegiar também nas áreas comuns que as pessoas se encontrem mais, né, nos escritórios, que as pessoas tenham que circular um pouco mais para se encontrarem, terem mais convivência. Em casa, que as pessoas não fiquem cada um no seu quarto, cada criança no seu quarto e mal se encontra, né, só para jantar. Então, arquitetonicamente, dá para a gente trabalhar isso. A sustentabilidade também, obviamente, ela é vista, né, dentro das certificações de saúde e bem-estar. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa na saúde e bem-estar do planeta como um todo, que também impacta na nossa saúde e bem-estar, e como a gente mantém isso saudável, né? A manutenção é uma questão muito importante nessas certificações. A terceira e última certificação que eu trago aqui de saúde e bem-estar é o WELL, que hoje é a mais disseminada mundialmente, né? Também teve um trabalho muito grande feito pelas instituições americanas aí de saúde e de construção, e avalia também parâmetros relacionados à água, ar, nutrição, luz, iluminação, movimento, conforto térmico, acústica, materiais, questão de mente também, questões mentais, a comunidade e inovação. Também são 3 níveis de certificação, né, assim como o LEED, tem o Silver, o Gold e o Platinum aqui no WELL. O WELL, ele trouxe também agora um selo
Tem um vídeo aqui, mas eu não vou mostrar, acho que vai ser muita confusão, mas eu vou disponibilizar e vai estar aqui na apresentação, mas para vocês verem como isso está sendo falado lá fora, principalmente. Esse selo, Well Health Safety, são selos que foi criado que ele atesta que aqueles ambientes eles têm condições de saúde e de segurança, né? Segurança com relação à saúde e bem-estar também. Então, está sendo usado muito lá fora para atestar nessa reabertura dos ambientes pós-Covid, que aquele ambiente ele é saudável, ele tem uma série de requisitos e preocupações com relação à renovação de ar, os filtros de ar e um monte de outros requisitos, vários deles que acabam impactando na gente não ter, por exemplo, Covid e outras doenças respiratórias, né? Mas muitas outras questões. Esse selo, o Well Health Safety, é para colocar assim na porta de um restaurante, de um shopping center, de uma loja, para testar que essa loja ela toma todas as precauções em termos de estruturais, para que a gente não esteja entrando num ambiente que não seja saudável, né? E vocês vão ver aqui depois, nesse vídeo, são grandes personalidades que estão falando, Bruce Willis, Jennifer Lopez, Lady Gaga. Então, você vê o nível de preocupação que está lá fora e está chegando aqui com relação ao ambiente construído e a saudabilidade nesses ambientes, né? Aqui, para terminar, alguns certificados no Brasil, já que a gente vem trabalhando, né? Então, aqui tem o Ronco do Bugio, que é uma pousada extremamente sustentável, ela é top de sustentabilidade aqui no interior de São Paulo, fica no meio da Mata Atlântica e agora certificou com saúde e bem-estar. Aqui o Rancho Membeca é a casa do Bruno Galhaço, no rancho, também um projeto de pré-moldado, estrutura de aço, madeira e vidro lindo, que está seguindo todos os critérios de saúde e bem-estar para certificar com HBC. A Riachuelo adotou essa certificação e os critérios de uma loja modelo no Shopping Morumbi, uma loja piloto. Midway Financeira no seu escritório. Então, são construções que já foram testadas, foram projetadas e depois foram medidas e testadas como saudáveis. O último edifício Mora, é um edifício aqui na Vila Madalena. Semana passada ele foi certificado com a certificação de saúde e bem-estar. Também tem um vídeo sobre o Mora aqui que eu vou deixar com vocês para vocês verem com mais calma, tá? Mas ele mostra alguns dos requisitos de saúde e bem-estar que foram pensados no projeto. Também aqui tudo pré-moldado e construído fora, no caso com estrutura metálica, vinda de container e tal, né? Mas as construções, estrutura metálica e de madeira, elas ajudam bastante também, né, na questão de sustentabilidade, saúde e bem-estar, principalmente construções mais limpas, né? Também a gente pensa muito em saúde e bem-estar durante a obra, para quem está, não pode esquecer quem está construindo, né? Então tem planos de qualidade do ar interno durante a obra, como é que a gente está vedando os dutos, não está vedando os dutos, se tem muita poeira, não tem muita poeira. Então tem uma preocupação também de saúde e bem-estar durante a obra, em que a construção pré-fabricada também, ela contribui bastante para ajudar em termos de saúde e bem-estar, além da sustentabilidade, obviamente, né? Aqui, mostrando um pouco, aqui foi a casa do Bruno Galhaço, que foi certificada na Casa Cor do ano retrasado já, né, na fase de projeto, que ele recebendo o selo, entregando o selo para ele, projeto do arquiteto Duda Porto. E embaixo, que é o mais interessante, depois eu acho que tem uma palestra inteira só para falar sobre isso, sobre essa maleta aqui que vocês estão vendo embaixo. Essa maleta aqui é a maleta dos caça-fantasmas, né? É uma maleta em que a gente mede, a gente traz para o mundo objetivo da engenharia questões relacionadas à saúde e bem-estar do ambiente, né? Então, tem uns 20 equipamentos aí em que a gente mede uma série de indicadores, né? Grande parte deles estão dentro dessas certificações, em que a gente mede uma série de indicadores de desempenho de saúde daquele ambiente depois que ele está construído, né? Então, tem desde coisas mais básicas como quantidade de iluminação interna, iluminação natural, artificial, acústica, umidade, temperatura, até coisas um pouco mais refinadas, como campos eletromagnéticos, que estão dentro da casa por projetos de elétrico, por exemplo, mal executados,
micro-ondas também, que podem estar entrando por questões de torres de celular na adjacência, Wi-Fi, também gera uma série de problemas também, a saúde, né? Essa antena grande que vocês estão vendo verde, é para medir isso, né? A gente saber projetar a casa e o ambiente, o escritório, de maneira a ter pouco impacto de micro-ondas na gente. A gente mede pH da água, a gente mede qualidade do ar com CO2, monóxido de carbono, mede compostos orgânicos voláteis, semi-voláteis, materiais particulados, né, tudo isso que fica aí na entrega de uma obra, de uma construção, que fica para quem vai ocupar e, em alguns casos, fica muito tempo emitindo esses compostos orgânicos aí, que são prejudiciais à saúde. Então, a gente pensa no projeto, né, em como especificar produtos e elementos que emitam dentro do limite, e depois, quando a obra está pronta, a gente vai lá e mede isso para garantir que foi feito corretamente conforme o projeto, né? Então, essa é uma letra aí que a gente quantifica essas questões de saúde e bem-estar nas edificações. É uma tendência muito grande que a gente veja isso sendo incorporado nos projetos que a gente vai participar aí daqui para frente, né? Esses indicadores sejam, cada vez mais a gente está vendo que eles estão em cima da mesa na hora que a gente senta com as disciplinas de projeto para saber as soluções e materiais que estão sendo propostos. Então é isso, gente. Eu quis trazer um pouco dessa tendência de mercado que lá fora, assim, nos últimos 3 anos está muito, muito forte. No Brasil também veio para ficar. E junto com a sustentabilidade, na nossa visão, é um complemento que faltava para pensar mais também nas pessoas, na nossa saúde, e que a pandemia aí acabou acelerando mais ainda essa discussão, que vai ser latente, gritante daqui para frente. Grandes movimentos estão acontecendo, principalmente das grandes empresas que estão repensando os ambientes de trabalho, como alguns exemplos que eu dei aí. E eu acho que soluções de engenharia, como as soluções em madeira engenheirada e por aí vai, eu acho que tem uma grande oportunidade de mostrar para o mercado como é que ela atende, respeita e traz sustentabilidade e saúde para dentro dos ambientes em que a gente mora e vive, sabe? Eu acho que esse link que a gente tem que fazer com o que o mercado está procurando, né, que é um pouco do que eu mostrei aqui, com as soluções que a gente tem, os especialistas todos aqui estão colocando aí nesses seminários com relação à madeira, eu acho que é um fit bacana para a gente começar a pensar aí nos próximos capítulos aí da construção civil. E aqui estão os meus contatos aí, acho que tem muito papo para bater. Valeu, João. Muito obrigado, excelente a sua palestra. Também uma aula aqui, como eu só estou anotando. E eu já penso em construção sustentável faz tempo. Depois tem uma obra aí perto de São Paulo, perto de Jundiaí, na verdade, que é ali na Serra dos Cristais, que eu vou terminar essa obra agora, que foi pensada nessa linha sua. Você fala assim, nossa, eu pensei isso há 10 anos atrás e não conhecia o João. Agora que eu conheço o João, ninguém me segura mais. Muito obrigado. Olha, aqui já tem comentários aqui. A Silvia Scali, que é a nossa palestrante, amanhã, e também da Scali Mendes, nossa patrocinadora. Sensacional falarmos sobre isso, sobre qualidade de vida e saúde relacionados ao ambiente construtivo em que vivemos ou trabalhamos. Só lembramos disso pós-Covid. Muito bem lembrado. Aí o Renan Inácio Rita já complementa. Logo, logo falaremos essa construção é antes ou pós-Covid. Covid também vai mudar muita coisa, né? E aí ele pergunta, parabéns pela apresentação, João Marcelo. Você teria algumas considerações a respeito da certificação Live Building e seus indicadores? Obrigado. A certificação Live Building? Qual consideração você teria a fazer sobre ela? A mais do que você já falou aí. Eu acho todas as certificações de empreendimento sustentável e saudável, elas são bem-vindas no sentido de trazer para a mesa da discussão do projeto critérios e requisitos, indicadores que vão fazer a gente pensar em ter um projeto e uma edificação sustentável e saudável, né? Então, independente da certificação, seja Live Building, seja LEED, seja uma construção de saúde bem Aqua ou uma construção de saúde e bem-estar como essas que eu mostrei hoje,
A importância delas, na minha opinião, né, não é a certificação em si. A certificação ela acaba sendo a cereja do bolo, acaba sendo um objetivo no final lá, né? Mas as discussões que ela promovem em projeto, elas fazem a gente buscar coisas diferentes, né? E soluções que atendam. Elas fazem a gente mudar mercado. A certificação LEED, todas essas de sustentabilidade mudaram o mercado, vem mudando o mercado nos últimos 15 anos. A saúde e bem-estar, eu tenho certeza que vai mudar o mercado nos próximos 15 anos também, né? Então, eu acho elas importantíssimas para trazer essa discussão para cima da mesa. É um jeito mais fácil de investidores conseguirem, né, que tem pouco conhecimento de engenharia e arquitetura, conseguirem garantir que aquilo que eles estão investindo é sustentável ou saudável, mas que na mesa dos projetos elas fazem a gente pensar muito em soluções e ajudam, inclusive, a palestra do Gonzalo, sensacional sobre as normas da BNT, elas fazem a gente cumprir as normas também da BNT, né? Porque muitas vezes grandes edificações aí acabam não se atentando a normas, a norma de desempenho, a gente está tendo um desafio também de conseguir implementar uma norma super importante, e quando o empreendimento busca uma certificação como essa, ou como qualquer outra, a gente tem que olhar, garantir que essas normas de desempenho também estão sendo atendidas, senão o empreendimento não certifica, né? Então, eu acho que contribui também bastante para a gente ter que olhar o cumprimento das normas ABNTs nossa também, que já tratam de boa parte disso que a gente está falando aqui, né? Bom, a Silvia Scali também faz um comentário. Penso sempre em valores para viabilizar esse tipo de assessoria e tornar mais acessível para todos os projetos, não só para edifícios de grande porte, lógico, né? Para que todo mundo, no caso do Graiaço que você falou, casas também, né? Condomínio, não é só condomínio, também nós aqui, seres mortais normais, podemos usufruir disso. E o meu amigo aqui, Humberto Tufo, já faz considerações. Peraí um pouquinho. Estão me ligando aqui bem na hora que eu estou lendo a mensagem aqui. Vamos lá. João Marcelo, parabéns. Necessitamos corrigir erros do passado e trabalharmos nas recuperações de áreas verdes, parques, jardins. Gente, estão me ligando. Ai, meu Deus do céu. Bem na hora. Faz parte. E tratamento de efluentes, visando reduzir as pressões em áreas com reservas nativas e a competitividade com a fauna e flora local. Muito boa as suas colocações. Equações que exigem profunda reflexão, também acho. Quer dizer que precisamos corrigir os centros urbanos e preservar as reservas verdes, certeza. O conceito de sustentabilidade exige a evolução inteligente para preservar os recursos também para as futuras gerações, logicamente. Por isso falamos na importância da construção em madeira como material renovável e de ciclo curto, ou seja, tudo que você falou tem tudo a ver com construção em madeira, certo? Tem tudo a ver, e eu acho que a madeira, a gente precisa usar esse discurso, sabe, da sustentabilidade. Acho que o Humberto falou uma coisa muito boa, tem que dar cara a bater, tem que usar esse discurso, né? Às vezes a gente fica com medo, talvez, por quem faz do jeito errado, né? Questão de desmatamento e outras coisas que são ilegais, na verdade, mas a gente não pode ficar com esse medo, porque a madeira realmente é uma solução super sustentável, e no Brasil, se a gente fazer da maneira correta, a gente tem uma riqueza muito grande, né, nesse sentido. E com relação aí à questão anterior, ao comentário anterior, da acessibilidade de custos de fazer isso em casas e coisas menores, eu diria que é super acessível. O que falta é conhecimento, né? Então eu diria que o investimento que vale a pena fazer é o investimento em conhecimento, sabe? Procurar cursos que falem sobre tanto sustentabilidade, agora sobre construções saudáveis, tem alguns cursos de formação aí disponíveis no mercado, que vão abrir muito a cabeça de projetistas, de quem trabalha na área. Quando eu faço palestras assim para arquitetos, que aí eu entro mais no detalhe das soluções, arquiteto que fala, pô, eu nunca pensei nisso, eu não sabia, por exemplo, que uma pedra de granito no meu banheiro pode estar emitindo radioatividade, sabe? E as soluções em si não são soluções caras, assim, simplesmente pensar não custa, né? Então, aquele exemplo que eu dei de, em vez de passar a fiação atrás da cama, fazer ela chegar pela lateral até a cabeceira, ela não custa nada, ela custa o nosso conhecimento só, né? A gente investir
em palestra, em curso, investir nisso que a gente está fazendo aqui, né? Em congressos, para a gente ter mais conhecimento. Então, olhar para dentro dessas normas, para dentro dessas certificações, você vai achar uma série de soluções ali que não é nenhum, não tem que comprar um filtro super potente, não é nada disso. São soluções que basta a gente pensar e pensar não custa nada. Bom, eu queria agradecer a sua palestra, muito boa, muito obrigado. Foi muito bom você ter nos apresentado todo esse trabalho que vocês fazem, tudo isso que acontece lá fora, que está sendo trazido para o Brasil. Nós tem muito mais coisa para fazer. O Wilson está aqui, o Wilson Roberto Pinto, muito boa a sua apresentação. Ele faz uma pergunta, mas nós estamos com o adiantado da hora já. Meu amigo Eloy Casagrande está esperando pela sua próxima palestra. João Marcelo, eu queria agradecer a sua participação hoje aqui. E, espera um pouquinho, Eloy, só não compartilha a sua imagem por enquanto. Isso, obrigado. E aí eu queria só despedir de você, agradecer a sua presença, tá? E suas considerações finais. Obrigado, Paulo, agradeço. Acho que no final quero compartilhar o que eu acabei de falar, que é a importância de eventos como esse para compartilhar conhecimento. Muitas das coisas que eu trouxe tem muito mais a ser falado e buscado. Eu acho que outras oportunidades como essa a gente pode entrar um pouco mais no detalhe sobre as estratégias, as soluções, mas eu acho que a ideia inicial era a gente poder entender o que está acontecendo, para onde o mercado está indo. Você falou muito bem, né? Vai ter as construções antes do Covid e pós-Covid. Eu acho que é um momento muito importante da gente repensar como que a estrutura de madeira e a madeira se insere nesse contexto das novas construções, digamos assim. Tá, muito obrigado novamente pela sua palestra. Tem gente fazendo pergunta aqui, agradecendo você. Depois é o seguinte, já que você falou que tem muito mais coisa para falar, sua palestra está garantida para 2022. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima. E, Luísa, roda a nossa vinheta. Tchau.